Capítulo 8. Qual era a mensagem? Cassian perguntou. Você pode me contar a mensagem? Base grunhiu atrás dele. O piloto se recusava a olhar diretamente para Cassian. Já era a segunda rodada de perguntas e o piloto apenas murmurava coisas sem sentido. Havia indicações concretas. Cassian ouvira as palavras destruidor de planetas mais de uma vez, mas pouco mais do que isso. Queria arrancar as respostas à força do homem pelo qual havia ido tão longe. Aquilo tinha de valer a pena. A mensagem, a missão, tinha de valer o preço. Trouxe a mensagem, o piloto finalmente disse. Trouxe de Galen, trouxe de Eadu. Eadu. Lembrou-se vagamente do nome em um arquivo da inteligência da Aliança. Um planeta em algum lugar da orla exterior. Era um rastro que Cassian poderia seguir. E então as catacumbas começaram a se sacudir. Do lado de fora da cela, crânios começavam a desgrudar das paredes e despencar no chão de pedra. As luzes piscaram e os guardas correram para sair da câmara externa. Um instinto absurdo e obsessivo em Cassian implorou para que ignorasse o terremoto, para que mantivesse o piloto falando, mas segurou essa compulsão o bastante para reconhecer a oportunidade que havia recebido. Bombas de prótons, Base disse olhando para o teto. Chirrut sacudiu a cabeça. Não. Mas não arriscou alguma alternativa. Cassian retirou seu kit de segurança de dentro da bota e começou a trabalhar na fechadura, cortando fios e movendo trancas. A força do terremoto aumentava cada vez mais, atrapalhando o movimento de suas mãos. Finalmente a tranca soltou um clique satisfatório e a porta se abriu, deslizando para cima. Ele mal tivera tempo de puxar os braços para fora das barras. Correu para a mesa onde os equipamentos do grupo estavam reunidos enquanto Base conduzia Chirrut para fora da cela. Vamos, Base gritou. Cassian apanhou seu blaster com uma das mãos, atrapalhou-se com o comlink na outra e transmitiu. Keichu! Keichu, onde você está? Por favor, esteja com a nave. Por favor, não diga que você me seguiu. Estamos tão perto. O comlink ganhou vida com estática e uma voz quase incompreensível respondeu. Aí está você. Estou aguardando como ordenado, mas temos um problema no horizonte. Que problema? Cassian disse rispidamente. Não existe mais um horizonte. Em uma nota positiva, acho que encontrei nosso destruidor de planetas. As catacumbas sacudiram-se e cederam, quase jogando Cassian de joelhos. Foi só quando recuperou o equilíbrio que entendeu o que o droide estava falando. O que estava acontecendo na superfície? E importava? O destruidor de planetas era real. E está aqui. Cassian sentiu uma excitação, entendendo o que haviam descoberto. Entendendo que retornaria para a rebelião não apenas bem-sucedido, mas extremamente bem-sucedido, como testemunha ocular do monstro que enfrentavam. Entendendo que estava correndo perigo por causa de uma ameaça inédita na história galáctica e que sobreviveria ou não de acordo com suas próprias habilidades. A excitação foi interrompida pelo frio que lhe subiu às costas e pelo suor na testa. Localize nossa posição, ele disse. Traga essa nave até aqui agora mesmo. 5 minutos para a extração, o droide respondeu. Se é que vou conseguir chegar. Cassian olhou de soslaio para a Base, que estava inspecionando-o acariciando seu canhão blaster. 5 minutos. Não era rápido o suficiente, e era rápido demais para o que ele queria. Jin ainda estava desaparecida nas mãos de Sol ou dos torturadores que Sol lançou sobre Bod e Hook. Agora ela era irrelevante. Cassian já não precisava de Sol, e Bod poderia levar os rebeldes até Galen Erso por conta própria. Pior do que irrelevante, ele disse a si mesmo. Ela tentará impedir aquilo que virá a seguir. Tudo o que Cassian precisava fazer era esquecer a necessidade nos olhos dela. Deixá-la para trás, assim como deixara Tivik no Anel de Kafrene. Como deixar homens para trás em Eilorescent e Shenval. Onde você está indo? Chirrut gritou.
Cassian já estava na metade do caminho até a saída da caverna. Preciso encontrar Jin, ele respondeu. Você leva o piloto, precisamos dele. Depois, se quiser uma carona para fora daqui, encontre-me no topo. Foi tanto uma ameaça como uma oferta. Havia pouca luz para se orientar nas catacumbas. Cassian seguiu o lampejo de candelabros no teto e, ao se aproximar, seguiu as luzes das lanternas carregadas pelos soldados de sol que fugiam. Todos os rebeldes seguiam para o mesmo caminho, e Cassian subiu as escadas e virou esquinas correndo atrás deles. Ninguém pareceu notar a presença de um prisioneiro seguindo logo atrás. Escalou os degraus até o piso principal do monastério e ouviu novos sons em meio ao retumbar da montanha e os gritos dos rebeldes que fugiam. Os motores de naves estelares e, ao longe, um terrível vento uivante como os furacões de Squar. Os soldados se retiravam da câmara central, levando equipamentos sobre os ombros ou abandonando-os pelo chão. Cassian se perguntou se algum deles sobreviveria para ver as estrelas. Quando um rebelde Twi'lek passou correndo, Cassian agarrou o homem pelas caudas azuis verdeadas atrás de sua cabeça e o jogou contra a parede. Onde está Jyn Erso? Ele perguntou. Para onde ela foi levada? O Twi'lek resistiu instintivamente. Era jovem e magro, tão magro que Cassian o havia subestimado, mas ainda era um lutador, ainda era um guerreiro de Sol. Ele socou as costelas de Cassian, que defendeu o golpe seguinte, e forçou seu oponente contra a parede outra vez. Não estou aqui para lutar. Qual é o seu nome? Ele rosnou. O garoto o encarou sem entender. Qual é o seu nome? Raizodan, o garoto disse. Raizodan. Deixá-lo com raiva não vai ajudar, disse o calmo. Podemos brigar até este lugar desmoronar, ou você pode me dizer para onde levaram Jyn Erso. A prisioneira de antes, aquela que foi separada do resto. O garoto não levou nem um segundo para decidir. A Câmara do Sol, no nível superior, mas não o vejo desde... Cassian se virou e correu. Só havia deixado o piloto para trás. Talvez, se Cassian tivesse sorte, seria cruel bastante para também deixar Jyn. Subiu outro conjunto de escadas, 2 degraus por vez. O monastério produziu som como um trovão quando alguma parte da estrutura desabou. Cassian foi forçado a cobrir a boca e o nariz para não engasgar com a poeira. Cabos de energia o guiaram até uma porta coberta por uma cortina rasgada, onde tropeçou em algo macio. O corpo de uma rebelde, uma jovem com um fuzil mais longo do que seu braço. Nenhuma marca de blaster, Cassian pensou. Pobre garota. Deve ter vindo atrás de Sol e quebrado o pescoço durante um dos tremores. Podia até estar viva, mas não era problema dele. Gritou o nome de Jyn, passou pelas cortinas e encontrou o que procurava. Jyn estava abaixada no chão da câmara, com os ombros caídos e os braços soltos. A cada tremor do monastério, ela ajustava sua postura, endireitando-se para não cair, mas eram os únicos movimentos que fazia. Ela olhava para o vazio. Parecia não notar a figura de armadura baixada ao seu lado. Só guerreira. Mais velho, muito mais velho do que as imagens que Cassian viu no dossiê da base 1. Mas sem dúvida era só. O que ele havia feito? Só ergueu a cabeça. Os olhos avermelhados encontraram os de Cassian. O homem pensou por um momento, depois falou, rouco, como se entendesse a raiva e a dúvida no rosto de Cassian. Não provoquei isso. Ela não estava pronta para aquilo que viu. Cassian quis gritar. O que isso significa? Mas só falou outra vez com uma voz que impedia qualquer interrupção. Se você puder salvá-la, ele disse amargamente, leve-a. O monastério estava se desfazendo. Se Kate estivesse vindo, chegaria em instantes. Não havia tempo. A resposta de Sol teria de servir. Cassian se ajoelhou ao lado de Jyn. Seus olhos estavam vidrados em foco. Precisamos ir, ele disse de maneira gentil, mas firme. Ela estremeceu diante do som. Nada mais. Cassian praguejou para si mesmo. Deixa para trás. Seria mais fácil do que esperava. A necessidade havia sumido de seus olhos. O instinto feroz de sobrevivência fora enterrado a quilômetros abaixo da superfície.
estaria deixando para trás uma casca vazia. Sei onde está seu pai, ele disse. Jim piscou. Seus olhos se voltaram para Cassian. Vá, Jim, soou a voz de Sol, ainda imponente, mesmo em sua fragilidade. Você precisa ir. Jim se levantou com as pernas trêmulas. Ofegava entre lábios que mal se abriam. Olhou com uma expressão vazia para a sala, para Cassian e Sol, e agarrou o braço de seu mentor. Algo se passou entre Jim e Sol que Cassian não conseguiu decifrar. Só falou de um modo simples e suave. Salve-se, por favor. Raiva pareceu tomar o rosto de Jim, mas seus dedos soltaram um só, e Cassian agarrou seu outro braço, puxando-a na direção da porta. Vamos, ele disse, e ela cambaleou um passo, depois dois. Vá, só insistiu, agora mais forte, sua voz competindo contra as rochas que atingiu a janela da câmara. Jim deu outro braço, mas seu olhar permaneceu sobre o velho rebelde. Não há tempo, Cassian disse rispidamente. Puxou-a de novo e agora ela começou a se mover, hesitante, mais rapidamente, correndo para o corredor junto com Cassian. O grito de Sol pareceu destroçar rochas atrás deles e eclipsou até mesmo o rugido da devastação. Salve a rebelião, ele gritou. Salve o sonho. Boldhook entendia a distinção entre passado e presente, entre as memórias e a realidade. Apenas não tinha mais certeza de qual era qual. Borgulé havia apanhado tudo o que constituía Bode, cada sonho e pensamento íntimo, cada memória agradável ou esquecida, e o devastado com seus tentáculos, que eram como bisturis. Um retalho do primeiro beijo flutuou, rasgado e amassado, até uma pilha direita. Uma fita de cristais Kyber flutuou para a pilha esquerda, pressionada e preservada para um exame futuro. Quando Borgulé e Sol haviam completado sua investigação, Bode tentava enfiar todas as suas memórias de volta na cabeça. Agora tinha certeza de que não se encaixavam direito. Eu sou o piloto. Para quem dissera isso? Pelo menos alguém havia lhe dado ouvidos. Ou era uma memória de muito tempo atrás? Será que ele estava na cela com Borgulé? Não. Mas estava em outra cela. Ela cheirava seu próprio aroma pútrido. Seu traje de voo irritava sua pele gelada, irritava seus hematomas e deixava a sujeira no chão invadir seus ferimentos. O mundo inteiro se sacudia como uma nave decolando. Certamente isso, Bode pensou, era uma memória? O piloto, uma voz disse, baixa e cheia de desprezo. Ele se concentrou na fonte e viu através das barras de sua cela um homem grande e com cabelos negros e selvagens. Atrás dele havia um homem menor que carregava um cajado. O primeiro, o nome Pace, emergiu no cérebro de Bode, embora não soubesse onde o ouvira. Ergueu um canhão blaster e apontou para seu peito. O pânico ajudou o Bode a encontrar palavras. Espere, ele gritou. Não! Levantou-se, preparando para a dor da morte. Ouviu o disparo, mas não sentiu nada. A porta de sua cela se abriu. Beijo olhava feio para ele, apontando sua arma para o painel de controle destruído. Vamos, o segundo homem gritou. Seu nome é Chirrut. Por aqui. Aquilo era a realidade? Aquilo era um resgate? Mori quase torceu o tornozelo em seu primeiro passo. O chão cedeu no segundo. E então estava correndo, perseguindo Base e Chirrut e rezando para finalmente ter encontrado sua salvação. Encontrado a receptividade que Galen Erso prometera quando dissera para buscar a rebelião, para consertar as coisas. Talvez, Bode pensou, talvez aquele tormento tivesse acabado. Reconhecia o rosto de alguns que corriam ao seu lado. Havia grupos inteiros na frente de Base e Chirrut, correndo pelos corredores de pedra com seus fuzis e sacolas nos ombros. Entre eles estavam os captores de Bode, os homens e mulheres que o haviam amarrado, vendado e arrastado pelo deserto quando ele havia apenas implorado para ajudá-los.
Não olhavam para ele agora. Pareciam não o enxergar. Forçou ainda mais as pernas doloridas e os pulmões frios para acompanhar o ritmo. Eles nos matarão, Boris sussurrou para o Base. Você não conhece essas pessoas. Base riu tão alto que Bode temeu que os rebeldes fossem se virar para eles. Mas continuaram correndo. Perdoa, meu amigo, Chirrut disse. Você também acharia graça se soubesse que ele queria matar você mais do que ninguém. Bode não achou graça nenhuma, mas um resgate era um resgate. Correram para fora das catacumbas, subindo antigos degraus gastos pelos séculos e ganhando o céu aberto da frígida alvorada. A luz do sol atingiu os olhos de Bode com tons de azul, verde e cinza. Não se lembrava de quando fora a última vez que viu o sol, embora Borgulê soubesse. Ele cambaleou atrás de Base de Chirrut, parando sobre uma plataforma montanhosa cuja vista se abria para o vale. Os rebeldes haviam desaparecido, dispersando-se para algum lugar. No vale não havia nada além de poeira. Uma tempestade de areia agigantando-se para todas as direções e rolando pelo vale. Base abriu a boca, mas não disse nada. Observou a cena como um homem em choque. O que você vê? Chirrut perguntou a Base. Bode piscou para se acostumar com a luz. Quando seus olhos se ajustaram, percebeu que o vale agora estava escuro demais. Esticou seu pescoço dolorido. Olhou para o céu e viu uma sombra como uma lua eclipsar o sol. O que você vê? Chirrut perguntou outra vez. Vários entendimentos desabaram de uma vez. Bode estava em Jedha, em nenhum momento havia deixado Jedha, e olhava para o vale onde a cidade sagrada estivera. E acima dele, no céu... Não, ele sussurrou. Não! Aquilo não era um resgate. Era um truque de Borgulê. Era a razão de ter deixado o Império, abandonado seus amigos, confiado nas palavras de Galinherzo, sofrido tormentos e humilhações, para impedir a estação de batalha, impedir o destruidor de planetas de ganhar vida. O que via não era real. Não podia ser real. Não era para acontecer ainda, ele sussurrou, mas ninguém ouviu. Era tarde demais. Era culpa sua. Um vento escaldante cortou o frio, quase o derrubando. A tempestade de poeira estava se aproximando. Então ouviu outro barulho, um ruído agudo separado do retumbar da tempestade. Descendo na direção da montanha havia uma nave. Um transporte U-Wing UT-60D. A nave mergulhou desajeitada no meio da ventania, tentando se alinhar com a plataforma onde estavam. Base envolveu Chirrut com o braço e começou a andar na direção da nave. Certo, vamos. Por quê? Bode perguntou. Eles já haviam perdido. Alguém bateu em suas costas. Anda! Um homem gritou. Ele passou por Bode, puxando uma mulher pelas mãos. Bode já vira aquele homem antes, pensou. Lembrou-se de uma voz gentil, quase piedosa. Por quê? Porque não queria morrer. Seguiu o homem, seguiu Base e Chirrut através do ar que cada vez mais engrossava com a poeira. A areia atingia sua pele e raspava seus cabelos. Não conseguia ouvir a rampa de embarque do Wing descer, mas viu a abertura, uma janela na tempestade. Os outros estavam à frente dele, correndo para dentro, realizando o último salto com aparente facilidade. Bode saltou, mas suas pernas fracas falharam. Estava caindo da rampa quando uma mão o agarrou, puxando violentamente para dentro. Um instante antes de a porta da cabine se fechar. Não viu quem foi que o salvou. Tire-nos daqui! Uma voz gritou. Agora! A cabine deu um solavanque e se inclinou. Base, Chirrut e a mulher agarraram-se nos assentos e a pôs para não serem lançados contra a parede. Mas, mesmo com o chão instável sob seus pés, mesmo com o lamento metálico do vento atingindo o casco da nave, Boris sentiu conforto. Estava em uma nave agora. Ele conhecia naves. O casco chiou quando algo pesado bateu sobre o topo do Wing.
O convés se sacudiu, jogando Body no chão, apoiado sobre as mãos e joelhos, e ele sentiu pontada de dor nos pulsos. Deslizou quando a nave se inclinou para o lado. Reconheceu o som do motor, uma reconstrução da corporação Incon de seu 9XR padrão, ao acelerar através da tempestade. Body se arrastou até a cabine do piloto. Nunca vira a cabine de um Wing antes. Sentado à frente dos controles havia um droide e o homem que passara por ele antes. Cassian? Esse era o nome? Ajustavam a aceleração loucamente, tentando navegar entre as nuvens da tempestade de areia, tentando tirar a nave do epicentro e manobrá-la através das montanhas que se despedaçavam. Body não os interrompeu. Observou suas mãos acionarem os controles. Leu os instrumentos detectores, quase inúteis, já que não foram feitos para aquelas condições. Sentiu o Wing se erguer na crista da tempestade, tremendo por todo o caminho, enquanto tentava igualar sua velocidade, e viu uma sombra invadir a cabine quando uma nuvem mais pesada e quente se aproximou rapidamente por cima, até começar a cair. Então, realmente morreria, afinal de contas. O resgate tinha acabado. E era sua culpa. Se tivesse sido mais rápido, os rebeldes talvez pudessem ter impedido o destruidor de planetas. Sinto muito, ele sussurrou. Cassian e o droide não o ouviram. Entendia que Borguley já não estava mais em sua mente. Porém, a lembrança que o atingiu foi tão vívida quanto aquelas que a criatura evidenciara. Body olhou pela janela e viu, em vez da tempestade de areia, os tons esmeralda e turquesa de nuvens de gases titânicas. Relâmpagos como dançarinos alienígenas saltavam de uma nuvem para outra, incendiando-as. Body ria enquanto sua nave, um transporte classe Nu que mal era viável para ser usado em treinamento, sacudia-se e retorcia, seus colegas de classe torcendo por ele. Era uma memória de completa serenidade. E então seu voo pelo gigante gasoso de Bamayar IX terminou, e ele olhava novamente para dentro da tempestade de areia, enquanto a escuridão envolvia o Wing. Olhem, ele gritou, chegando mais perto na janela, na direção de um ponto de luz, uma passagem entre poeira, fechando-se enquanto a onda quebrava sobre eles. Cassian não virou na direção de Body. Talvez não tivesse ouvido. Mas o rebelde rosnou um "vamos lá", quando redirecionava a energia outra vez, implorando para a nave seguir para o ponto de luz em meio ao caos que os envolvia. E então, o céu se tornou azul, depois negro, e a janela foi preenchida por estrelas. O Wing saltou ao hiperespaço, e Body riu no chão da cabine, com alegria e alívio.